Olá pessoal, tudo bem? Que Deus te abençoe grandiosamente. Mais uma vez trazendo uma palavra de fé e fortalecimento para cada um de nós. Você vê que esse momento agora é um momento muito importante. Momento esse que a gente tira para se alimentar das coisas de quem? De Deus. Então esse momento agora, invista na sua fé. Coloque a sua fé em prática. Assim como nós paramos durante o dia para se alimentar, esse é um momento muito importante que a gente para se alimentar das coisas de quem? De Deus. E Deus se alegra. Deus é um pai muito zeloso pelos seus filhos. Muitas vezes os seus filhos ficam distantes, com muitos a fazerem, e é por isso que muitos seus filhos acabam sofrendo. Então esse momento agora, invista na sua fé. Dedique esse momento em cuidar da sua comunhão com Deus. E Deus, Ele nos dá uma orientação muito grande nesse momento agora para fortalecer a nossa fé. E eu pergunto para o Senhor e para a Senhora, aonde você tem alicerçado a sua fé? Em qual o Deus que você tem alimentado a sua fé? Porque nesse mundo existem vários e vários deuses. Mas eu pergunto, qual o Deus que você tem alicerçado a sua fé? Porque Deus, Ele fala, sem mim nada podeis o que? Fazer. Sem a presença do nosso Deus, nós não podemos fazer o que? Nada. Mas Deus, Ele quer te dar o que? A orientação para que a sua fé venha crescer, venha se tornar uma fé forte, uma fé sólida na presença de Deus, porque as lutas sempre vai vir, independente se você é de Deus, se você não é, a luta vai vir para todos. Mas só que um vai conseguir ultrapassar as barreiras das lutas, das perseguições, das provações, outros vão ficar onde? No meio do caminho. Mas Deus não quer que nenhum de nós fique onde? No meio do caminho. Por isso Ele quer nos orientar, que a gente venha colocar toda a nossa confiança nele. Porque foi Ele que nos criou. É Ele que sabe o caminho melhor para cada um de nós. Então nesse momento agora, preste muita atenção. Se alimente da palavra de Deus. É sempre bom você ter uma Bíblia ao seu lado, para você se alimentar da direção de Deus. Abra sua Bíblia no Salmos 125. 125, vamos ler só um capítulo só um versículo. Vai ser suficiente para Deus nos dar orientação. Olha o que ele fala aqui no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala e firme para sempre. Você vê, Deus deixa bem claro, o que confia no Senhor são como os que? O monte Sião, o monte de Deus. E ele fala aqui, que não se abala e é firme para sempre. Você vê, aquele que coloca a sua confiança em Deus, que simboliza um monte Sião, um monte de Deus, eu pergunto para o Senhor, a tempestade pode abalar o trono de Deus? As lutas podem abalar o trono de Deus? A enfermidade pode abalar o trono de Deus? O desemprego pode abalar? As lutas que se levantam contra a sua vida pode abalar o monte de Deus, que simboliza o trono de Deus? Nada. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Deus tem prazer de cuidar de cada um de nós. Mas a pergunta é, em quem você tem confiado? Em quem você tem alicerçado a sua fé? Porque talvez você tenha colocado a sua confiança no Deus desse mundo. E eu pergunto para o Senhor e para a Senhora, tem conseguido resolver o seu problema? Tem conseguido te dar paz? Tem conseguido te dar alegria? Porque muitos deuses há nesse mundo, mas ele deixa bem claro, sem mim nada podeis o que? Fazer.
Você vê, a base da nossa vida tem que estar onde? No Senhor Jesus. Porque é Ele que é o alicerce da nossa vida. Se a minha vida não está alicerçada na presença do Senhor Jesus, vai vir as lutas, eu vou ficar no meio do caminho. Porque Ele deixa bem claro, sem mim nada poderei o que? Fazer. Então, é eu que tenho que decidir de colocar minha confiança nele ou não. O Senhor Jesus veio a esse mundo para nos salvar, mas principalmente aquele que reconhece que está o que? Perdido. Porque enquanto eu não reconhecer que eu estou perdido, que eu necessito de ajuda, Ele não pode me ajudar. Ele nos deu o livre-arbítrio para fazer da nossa vida o que nós bem entender. Mas somos nós que temos que decidir. É você que tem que decidir aonde eu tenho colocado a minha confiança. Aonde eu tenho alicerçado a minha confiança? Em Deus, que criou os céus e a terra, ou no Deus desse mundo? Porque talvez você tenha colocado a sua confiança no Deus desse mundo, e o Deus desse mundo não pode te ajudar. O Deus desse mundo não pode te salvar, mas o Senhor Jesus pode. O Senhor Jesus pode, e Ele almeja te salvar, Ele almeja te alicerçar na presença dEle, mas depende de cada um de nós acreditar ou não, porque deixa bem claro aqui, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, firme para sempre. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. É isso que Ele almeja fazer com cada um de nós. Que a gente venha ser forte, venha ser um homem e uma mulher de Deus que é forte. Luta vão passar. Você vê que um monte vai haver tempestade, vai haver vento, mas nada abala aquele monte. Por quê? O monte representa a presença de Deus. Quando nós alicerçamos a nossa fé nele, pode vir a tempestade que for, nada vai poder nos abalar. Por quê? Não é porque nós somos melhor do que nenhuma outra pessoa, não, mas porque nós tiramos a nossa confiança de nós mesmos e colocamos a nossa confiança em quem? Em Deus. Quando nós transferimos as nossas debilidades, a nossa fraqueza, as nossas condições e colocamos a nossa vida na mão de Deus, Deus tem prazer de ir adiante de nós e lutar nossas lutas. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu venha confiar. Mas como que eu faço para confiar? Quando eu me entrego. Porque não adianta eu falar que eu confio em Deus, mas eu não me entrego para Ele. Como que Deus vai cuidar de uma pessoa que ela não se entregou para Ele? Não tem como. Deus só pode ajudar aquele que é sincero, aquele que lança toda a sua confiança nele, em Deus. Quando você reconhece, Senhor, eu sei que com as minhas condições não tem como eu vencer as minhas lutas, não tem como eu receber a salvação, mas eu renuncio o meu eu e eu entrego toda a minha vida alicerçando a minha fé no Senhor. Me ajuda, Senhor. Aí sim, aí você começa a se tornar uma pessoa forte. Porque talvez você é uma pessoa até que diz que confia em Deus, mas todo vento que se levanta contra você te abala. Todo vento que vem contra a sua vida, você fica desesperado, você fica angustiado. Isso é um sinal de falta de confiança em quem? Em Deus. Porque luta vai vir para todos. Mas Deus deixou bem claro, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala. Você vê, aquele que confia em Deus, vem a tempestade, ele tem força até para sorrir. Ele tem força até para sorrir nas perseguições, nas provações, nas lutas que vêm sobre ele. Ele ainda tem momento para rir. Mas por que tudo isso? Porque ele colocou a sua confiança em Deus. Então, alicerce a sua fé em Deus, coloque a sua confiança em Deus, invista na sua fé. Se você tem se afastado da presença de Deus, invista, volte à prática do primeiro amor. Não perca tempo, comece hoje mesmo. Comece hoje, dobre o seu joelho aí e peça a direção de Deus, sabedoria, faça uma oração sincera e Deus vai te ajudar.
Deus tem prazer de cuidar daquele que é verdadeiro, aquele que é sincero, que reconhece que necessita de ajuda. Então ele deixou bem claro: aquele que confia em mim será como um monte Sião, que não se abala. Deus quer que você seja forte. Deus quer que você seja uma pessoa perseverante. Deus quer que você confie nele. Quando você coloca a sua confiança nele, ele tem prazer de cuidar de você. Então pense nisso. Ele deixou bem claro: aquele que confia em mim será como um monte Sião, que não se abala. Vai vir a luta, vai vir as perseguições, vai vir as afrontas, mas você vai permanecer firme para sempre. Porque você colocou a confiança em Deus. Deus tem prazer de cuidar daquele que confia nele, aquele que se entrega para ele. Mas para isso acontecer, eu tenho que crer. Pense bem nisso, pessoal. Invista na sua fé, não perca tempo. Os dias estão próximos. A vinda do Senhor Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Mas para isso acontecer, é necessário que eu venha alicerçar minha fé nele. Porque ele deixou bem claro: os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala e firme para sempre. Amém? Então pense nisso. Invista a sua fé no Senhor Jesus. Não há outro que possa te ajudar. Ele é o único que pode te ajudar. Está escrito na sua palavra que todos os joelhos se prostrarão perante ele. Então você vê que não há outro nome acima do dele. Olha como é glorioso você saber que não há outro nome, não há outro Deus além do nome do Senhor Jesus. Você vê que todos que habitam nesse mundo têm que se prostrar perante o nome dele. Olha como é que é forte. Olha a confiança que ele nos dá na sua palavra. Que não há outro nome acima do nome de quem? Do Senhor Jesus. Olha como é que é algo glorioso. Deus está te dando a confiança da sua palavra. Passará o céu e a terra, mas a sua palavra que não passará. Então você tem todo o privilégio de confiar no Criador do céu e da terra. Mas para isso, ele não vai te obrigar, ele não vai te forçar. É você de espontânea vontade falar assim: a partir de hoje eu creio nesse Deus, eu me entrego para ele. Aí sim, aí você começa a fazer a diferença na sua vida. Mas enquanto você almeja adorar o Deus desse mundo, ele não pode te ajudar. E só vai poder te ajudar quando você decidir colocar confiança nele. Porque enquanto você não poder colocar confiança nele, ele não pode te ajudar. Ele pode até te ver sofrendo, mas ele não vai te intrometer na sua vida, porque te deu livre-arbítrio. É você que a sua própria vontade tem que decidir o que você quer. Você já é uma pessoa madura, você já sabe o que é certo, o que é errado. Então é você que tem que decidir. Então pense nisso. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que a luz do Senhor Jesus brilhe sobre a sua vida a partir de agora. E que você venha decidir o que você almeja para a sua vida. Tá? Fique com Deus e um forte abraço em nome do Senhor Jesus.